Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Na verdade, Deus sempre quer nos falar. Nós é que temos que nos abrir para Deus. Deus bate a porta. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Deus venha até nós. Se há uma coisa que nós ganhamos de Deus, foi a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Liturgia que eu transmito agora no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É a liturgia referente ao dia 25 de novembro, sexta-feira, dia de Santa Catarina de Alexandria. Vamos aos dados iniciais, então. Sexta-feira, 34ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos que se voltam para Ele. Salmo 84, versículo 9. Oração do dia. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 20, versículos do 1º ao 4º. Também o capítulo 21, versículo 2º. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinar com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram de sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 84. Versículos do 3º ao 6º A, 8º A, refrão Apocalipse 21, versículo 3º. Vamos então cantar o Salmo. Normalmente é cantado, só quando não tem pessoas que saibam cantar, é que ele é recitado, né? Eis a tenda de Deus no meio do povo, meu Deus! Eis a tenda de Deus no meio do povo, minha alma desfalece de saudade e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó Rei, ó meu Rei, meu Senhor. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Repitamos, eis a tenda de Deus no meio do povo. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Lucas 21, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. De verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, agora nós vamos fazer a reflexão, mas eu não vou direto ao Evangelho como fazem normalmente os sites de reflexão. Eu quero passar para vocês algum esclarecimento aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com sobre essa parte do Apocalipse, que é a primeira leitura. É um texto assim que a gente tem que procurar esmiuçar um pouco mais, verificar, estudar. Apocalipse 20, capítulo do 1, do 1º ao 4º. Tem gente que fala 1, mas é capítulo 1º, né? João apresenta a dinâmica do fim dos tempos. Com a morte e ressurreição de Jesus, o fim da história já começou. E se vai processando ao longo da história, até chegar à consumação final, quando a aliança entre Deus e os homens se tornar plenamente manifesta. É mais ou menos isso, né? Deixa eu ver o capítulo 21. O que diz o capítulo 21, hein? Vejamos aqui no versículo 2º. Bem, João mostra que a meta da história para além do tempo é plena realização da aliança de Deus com a humanidade, uma vida inteiramente imortal
O fim da história é a vida. A humanidade nova é apresentada como Nova Jerusalém, esposa, e Nova Jerusalém, cidade. Não tem muito esclarecimento no livro, na Bíblia Sagrada, edição pastoral. Não tem. Para nós que somos leigos, é difícil, né? Não dá para a gente entender, porque o texto fala muito mais coisas aqui sobre milênio, né? E não tem um esclarecimento, infelizmente. Às vezes o católico ele necessita de uma explanação maior, uma homilia mais explicativa, para ele entender a Bíblia, né? Os seus mínimos detalhes, porque, né, há muita dúvida sobre determinados pontos. Deixa eu ver aqui se eu consigo em outro livro, capítulo 20, versículos segundo, vamos ver. Por 1000 anos, uma outra Bíblia aqui, uma Bíblia antiga, olha, Bíblia Sagrada, eu tenho várias Bíblias, já comprei várias Bíblias. Essa aqui é uma traduzida da Vulgata e anotada pelo padre Matos Soares. Vamos ver o que ele diz aqui sobre o capítulo 20, versículo 2. Por 1000 anos, duração longa, que provavelmente se refere ao espaço de tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, o padre diz isso aqui. Esses 1000 anos aqui é uma duração longa, provavelmente se refere ao espaço de tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Olha, a explicação dele é bem diferente, né? Da outra Bíblia. No versículo 11, isto é, Jesus Cristo. O que diz o versículo 11? Vejamos aqui. Eu vi grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja veste fugiu a terra e o céu, e não foi achado mais lugar para eles. Versículo 11, isto é, Jesus Cristo. Deixa eu ver mais um versículo aqui. O capítulo 21, versículo 2, vamos ver. 21, versículo 2. E as folhas, expressão metafórica para indicar que no céu não haverá doenças ou outros sofrimentos físicos. É o capítulo 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, e junto de Deus vestida qual esposa enfeitada. Não, eu acho que eu errei aqui. Capítulo 21, vamos ver aqui. Não traz, não. Como eu já disse, nós carecemos de alguns esclarecimentos maiores, né, nas homilias e pregações. Vamos então a Antônio Carlos Santini. Ele nos salva, porque é um leigo, né, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ele é um leigo que nos esclarece muito. Parabéns, Antônio Carlos Santini, pelos seus aprofundamentos nas reflexões. Só que ele fala apenas do Evangelho. Vamos lá à liturgia comentada dele. Deixa eu ver. O Evangelho é até curto, né? Não é um Evangelho muito longo, então não deve... Quer dizer, a interpretação pode ser mais longa, mas normalmente quando a gente vê um Evangelho curto, a gente pensa que a interpretação vai ser curta, mas às vezes não. Deixa eu ver o que diz o livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Jesus avisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A presença e a incidência das comunidades cristãs no mundo são testemunho de que as palavras de Jesus continuam válidas e atuais. A parábola da figueira é um alerta para a realidade do reino de Deus que está sempre se aproximando. O reino de Deus nada mais é do que a justiça que anuncia e denuncia, provocando transformações em todos os níveis de relações humanas. O reino se aproxima e torna-se presente sempre que a justiça triunfa, criando relações determinadas pelo espírito de partilha e fraternidade, levando todos a usufruir em liberdade a vida. A mensagem é de esperança e libertação. O Filho do Homem tem nas mãos as rédeas da história e saberá e libertará todos os que lhe são
fiéis na construção da nova história. E o Antônio Carlos Santini, vamos ver o que ele diz, porque a reflexão dele é muito bonita, muito aprofundada, estudada. Ele diz o seguinte, coloca o título, Com Grande Poder e Glória. Esse é o título da liturgia comentada do Santini, referente a Lucas 21, versículos de 29 a 33. Para o cristão, o juízo final não é visto como ameaça, mas como glorificação. Não se trata do fim do mundo, no sentido de uma catástrofe generalizada, um apocalipse hollywoodiano, pois o Criador não vai transformar em pó a sua própria criação, mas lhe dará a forma nova e regenerada. Já viu uma pessoa regenerada? Ela era maluca, se tornou uma pessoa consciente, lúcida. É bem diferente, né? Então, haverá uma nova criação, mais lúcida, mística, divina. No grande dia do Senhor, encerrado o tempo da velha história, o Verbo encarnado se manifestará em sua vitória final, depositando todo o cosmo aos pés do Pai, conforme a carta de São Paulo, o maior missionário da história, né, escolhido diretamente por Jesus Cristo. A carta dele aos Efésios, capítulo 1, versículos de 22 a 23. Eis a lição de São Cirilo de Jerusalém, século IV, em uma catequese batismal. Nós anunciamos a vinda de Cristo, não somente sua primeira vinda, mas também uma segunda muito mais luminosa. De fato, a primeira foi marcada pelo sinal da paciência, enquanto a segunda trará o diadema da divina realeza. Aliás, em sua grande parte, tudo o que diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo pode ser considerado sob duplo ponto de vista. Duplo nascimento, um Deus antes das eras, outro da Virgem Maria na plenitude dos tempos. Dupla descida, uma discreta, como a da chuva sobre o velo, outra resplandecente, aquela que deve vir. Da chuva sobre o velo. Olha, eu sou formado em letras, mas não me lembro dessa palavra, velo. Eu estou ficando meio esquecido, a idade vai chegando, eu estou ficando meio esquecido. Não posso, né? Tem que sempre... a lã de camelo, ovelha ou cordeiro, né? Pele de animais, é o velo, né? É isso mesmo? A lã. Não, às vezes eu estou esquecendo muita coisa. Depois dessas vacinas anti-Covid, muita gente começou a esquecer um punhado de coisa, né? Então vamos lá. Por ocasião da primeira vinda, ele foi envolvido em faixas, deitado no presépio. Na segunda, ele será vestido de luz, com um manto, conforme o Salmo 104, versículo 2. Na primeira, ele sofreu a cruz e desprezou a vergonha. Na segunda, avançará em sua glória, escoltado por um exército de anjos. Agora, não nos basta apoiar-nos na primeira vinda, esperamos ainda pela segunda. E após ter dito na primeira, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Mateus 21, versículo 9, nós o repetiremos de novo por ocasião da segunda, quando viremos com os anjos ao encontro do Senhor para o adorar. Olha que coisa mística e inefável, indescritível. Na segunda vinda, né, nós viremos com os anjos ao encontro do Senhor para o adorar. O Salvador virá não para ser novamente julgado, mas para julgar aqueles que realizaram o julgamento. Ele que tinha guardado silêncio enquanto julgavam, dirá àqueles que ousaram cravá-lo na cruz: eis o que fizeste, e eu me calei. Salmo 50, versículo 21.
Ele tinha vindo para realizar a salvação e ensinar aos homens pela persuasão, mas naquele dia, queiram ou não, serão obrigados a submeter-se à sua realeza. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo virá dos céus no último dia, pois este mundo terá o fim e o mundo criado será renovado. Enquanto o mundo pagão curte o dia de hoje, pois não há nada a esperar, o cristão ergue seus olhos e clama confiante: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Esse clamor está em 1 Coríntios, versículo 22 do capítulo 16. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Os céus anunciam sua justiça, pois Deus vai julgar. Vamos ao santo do dia agora, né? Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. 25 de novembro é dia de Santa Catarina de Alexandria. O século IV foi marcado por perseguições cruéis aos cristãos pelo Império Romano, as paixões, o balanço das últimas horas dos mártires, os processos e as condenações, suas respostas aos juízes são frutos de quase sempre piedosas fantasias, contos lendários conservados com o fim de edificação. A santa do dia 25 de novembro é referida dessa maneira: martírio atingindo mais a fantasia popular, enquanto parecia tratar-se de menina da alta sociedade, inteligente, bela de rosto e de alma. Catarina era sábia de filosofia e teologia. Mostrou isso quando Maximino Daia, imperador do Egito, se apaixonou por ela, e ao obter a resposta negativa enviou 50 filósofos para convencê-la de que Jesus, que morrera na cruz, não podia ser Deus, e ela, com a arte da retórica e todo o seu conhecimento, acabou. Olha só, ela, com toda a sua retórica e conhecimento, acabou por tornar os filósofos para o seu lado. Os filósofos aderiram ao cristianismo com a retórica de Santa Catarina de Alexandria. Gente, olha que coisa maravilhosa. Wonderful. Maximino condenou todos ao suplício e à morte e mandou torturar Catarina com rodas equipadas com lâminas cortantes e ferros pontiagudos. No momento ela rezou e fez o sinal da cruz. Então ocorreu o prodígio, o aparelho desmontou. O imperador, transtornado, levou-a para fora da cidade e comandou pessoalmente a sua tortura, depois mandou decapitá-la. Ela morreu, mas outro milagre aconteceu. O corpo da mártir foi levado por anjos para o alto do Monte Sinai. Isso aconteceu em 25 de novembro de 305. Muito venerada, o seu nome tornou-se uma escolha comum no batismo das pessoas, e em sua honra muitas igrejas, capelas e localidades são dedicadas no Oriente e no Ocidente. O Brasil homenageou-a com o estado de Santa Catarina. Olha, é homenagem a Santa Catarina de Alexandria, cuja população a festeja como sua celestial padroeira. Santa Catarina de Alexandria é padroeira da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, dos estudantes, dos filósofos e dos moleiros, donos e trabalhadores de moinho. Santa Catarina de Alexandria integra a relação dos 14 santos auxiliares da cristandade. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. Tenha essa paz provinda de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível. El Shaddai, Adonai, Deus onipotente,
Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você precisa se for para o seu bem. Deus, segundo o professor Felipe Aquino, pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Ele sabe o que é melhor para nós. E agora eu clamo no dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como pronunciam os católicos, ou Maranata, como pronunciam os evangélicos ou protestantes. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai ser a parousia, o fim desse tempo e espaço, como conhecemos aqui, o fim da história e o juízo final. Eu estou aqui agora, nesse momento, recebendo a sensorialidade de Deus. A sensoriedade de Deus. Nem sei a palavra certa, mas Deus age extraordinariamente em minha vida. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do passado, presente, futuro, físicos, espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presente, futuro, físicos, espirituais, humanos, animais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Peça você também. Jesus Cristo, eu quero viver convosco para sempre, na vida eterna, no paraíso, no novo Éden. Shalom, a paz.